Gente, mas o que nós vamos agora conversar? Olha só aqui o tema da nossa palestra. Ih, pastor, mas sim, o senhor vai falar sobre perdão, justamente, o que tem a ver com o negócio de família? Meu querido, tem tudo a ver, tudo a ver. Por quê? Quantas famílias você conhece, né, que alguém ali, vamos dizer, um tio, uma tia, um irmão, às vezes essas pessoas não atendem aqueles chamados de, vamos fazer um churrasco aqui, anual, de toda a família, você convida toda a família, né? Vem o pessoal do interior também, né? Vamos lá, churrasco lá em casa, aí junta aquelas 30, 40, 50 pessoas, todos os familiares, mas sempre tem um familiar que vai assim, mas o fulaninho vai também, você convidou ele lá, a família dele também? Convidei, tio, também é da família, né? Não. Onde esse cara pisa, eu não piso, não vou de jeito nenhum, porque ele me magoou tanto, há 5 anos atrás, pronto, aí lembrando de coisa de 5, 10 anos atrás, e aí? Tio, faça-me um favor, já devia estar, esse problema aí já devia estar resolvido entre vocês, mas as pessoas não costumam resolver tão fácil, não é verdade? Então, tem muita coisa a ver você falar sobre perdão, principalmente quando você trabalha a área familiar. Olha só quem falou de perdão e mostrando o que? A importância do perdão. Esse homem que você está vendo aqui na tela é o Jorge Maldonado. O Jorge Maldonado, ele é um pastor equatoriano, tá? Ele nascido no Equador, mas a vida inteira dele, ele fez como professor lá nos Estados Unidos. E ele era um pastor que precisou aprofundar os seus conhecimentos em psicologia, que ele falou, nossa, tem alguns problemas aqui que só o que eu aprendi no seminário não resolvem, eu vou estudar psicologia. Pronto, aí ele se deu tão bem com a psicologia, porque ele aplicava de uma maneira muito sábia os princípios da psicologia unidos à palavra de Deus. E ele começou a fazer vários livros, e esse homem hoje é uma das sumidades, ele tem livros traduzidos em diversas línguas. E aqui no português você tem também alguns livros dele, pela editora Ultimato. Não sei se você, pastor deve conhecer a Ultimato, né? Mas o Jorge Maldonado, ele é tão importante que ele foi secretário da família do Conselho Mundial de Igrejas. Olha, as igrejas cristãs todas se reuniam lá em Lausanne e planejavam o quê? Como trabalhar programas de estudos bíblicos para atender as famílias no mundo inteiro, das igrejas cristãs. E ele era um desses homens que fazia as organizações do que iriam se estudar para a área de família. Esse homem tão importante fez uma série de características do que seriam as famílias saudáveis. Ele dá 6 características das famílias saudáveis. Não vou falar sobre isso hoje, mas uma das características que ele dá das famílias saudáveis é exatamente o perdão. Olha só, uma das características mais importantes das famílias saudáveis é a capacidade que os seus membros têm em se perdoar mutuamente. E ele diz o seguinte: problema entre família, sempre vamos ter, não adianta, se quiser uma família que não tem problema, esquece, né? Não tem jeito, sempre vamos ter a possibilidade de uma briguinha aqui, uma briguinha ali. Ele diz o seguinte, o problema não é a briga em si, o problema é, quanto tempo depois da briga, você leva para voltar e se acertar com a pessoa que você brigou. Se isso acontece rapidamente,
sua família é saudável. Se você demora, como aquele exemplo que eu dei, 5 anos o cara ainda não perdoou, aí essa pessoa dentro da família não está saudável. Está vendo? Então, gente importante fala sobre perdão. Olha só, esse outro irmão em Cristo aqui, que é o Desmond Tutu, né? Olha aqui, ó. É esse aqui, ó. Porque o outro que está do lado dele, você conhece. Lembra? Nelson Mandela. E olha só, esse homem aqui é um bispo anglicano que foi Prêmio Nobel da Paz em 1984, justamente porque na época em que a África do Sul estava quase pegando fogo numa guerra civil, era um país de 90% de negros, com 10% apenas de brancos. E os brancos é que detinham o poder pelas armas e pela parte econômica. Então, os negros eram mortos sequencialmente pelos brancos. E aí chegou uma hora que os negros falaram assim, não, vamos para cima desses brancos aí, vamos matar todo mundo e vamos tomar conta do nosso país. Só não aconteceu isso, por quê? Porque homens como esses dois aqui, ó, Desmond Tutu e o Nelson Mandela, evitaram um banho de sangue na África do Sul. Houve uma pressão internacional. Nelson Mandela ficou 27 anos numa prisão branca. 27 anos. E quando saiu, ele saiu por pressão do mundo inteiro, falando, soltem Mandela, soltem Mandela, soltem Mandela. Mandela saiu, as lideranças negras chegaram e, vamos lá, Nelson, agora vamos partir para cima desses brancos, vamos acabar com eles, lidere-nos. Ele falou, não, vocês estão errados. Eu não vim aqui para liderar vocês. Eu vim aqui para dizer que a única maneira de nós sermos um país é nós nos perdoarmos uns aos outros. Eles mataram familiares nossos, nós matamos familiares deles. Então nós temos que pregar o perdão. E o Desmond Tutu, o Nelson Mandela foi Prêmio Nobel da Paz em 1993, mas 11 anos antes, o Desmond Tutu, nos seus sermões e livros, já pregava exatamente isso. Olha o que ele diz. Essa é uma parte de um dos sermões de Desmond Tutu. Sem perdão não há futuro. Sem perdão, o ressentimento cresce em nosso interior, transformando-se em hostilidade e raiva. O ódio consome o nosso bem-estar, e por isso o perdão é um absoluto necessário para continuar a existência humana. O mundo está à beira de um desastre se não perdoarmos, se não aceitarmos o perdão e se não nos reconciliarmos. Você está percebendo? Esses homens evitaram um banho de sangue e uma guerra civil. Por quê? Porque o perdão é que faz a diferença. E hoje eles têm um país que andam juntos, na mesma rua, coisa que não acontecia, brancos e negros. Dividem ali o governo, pessoas brancas e negras. E eles são um exemplo em termos do que fizeram em relação ao perdão. Agora, não é fácil perdoar. Não estou dizendo aqui que é fácil, não. É difícil. Tá? Principalmente quando acontece aí, ó, perdoar gente lá no seu trabalho. Você já teve problema com gente no seu trabalho? Teve? Por exemplo, né? Você está lá pronto para... Você é vendedor, está preparando uma venda, aí está indo lá com o cliente, e aí vai lá, paga cafezinho para o cliente, paga almoço para o cliente, e mostra o produto, e fala assim, puxa, vou fechar uma venda aqui mais tremenda, né? E aí na hora de fechar, assinar o pedido, um colega seu se adianta, você vai lá e ó,
pega e a venda sai no nome dele, e não no seu nome que preparou a venda e trabalhou todo esse tempo. Aí quem é que fica bem na fita lá com o seu chefe? O seu colega de trabalho. E aí, funcionário do mês, ele e não você. É ruim. E aí você tem que todo dia de manhã chegar lá e, bom dia. E o cara vira para você, o mundo é dos espertos. E você fala, né? Bom dia. Queria te fritar em óleo quente, mas não dá. Tudo bem, né? É duro perdoar, principalmente pessoas que você tem que ver todos os dias lá no trabalho, não é verdade? Mas é duro também perdoar quando você está dirigindo no trânsito, alguém te fecha. É ou não é? Tem maridos aí, né? Que receberam a fechada, o cara entrou assim, ele já, pera aí que eu vou atrás desse desgraçado, e aí a mulher que tem que segurar no braço dele, não, você é crente, você esqueceu disso, é mesmo, cara, Senhor, dá um tempinho aí, poxa vida, esqueci, né? Mas aí você já soltou um monte de palavrão, etc e tal, tá vendo? É duro perdoar fechada no trânsito. Mas também é duro perdoar quando você tem uma briga com o seu marido ou com a sua esposa. Porque às vezes não são brigas assim de soco e bofetada, nem nada, né? Mas às vezes são maneiras de vocês se tratarem que causam um terror na mente do outro, né? Eu te arrebento, né? E aí você fica com aquela mágoa do que o outro falou para você. E aí fica até esse negócio esfriar e vocês voltarem a se conversar, demora um tempo. É duro perdoar quando é questão de marido e mulher, mas também é duro perdoar quando é questão de pais e filhos. Por quê? Olha, tem muito filho que realmente dá trabalho, certo? Mas tem uns pais também que não facilitam. Às vezes ele tem um filho adolescente. Para o adolescente, a pior coisa é ele passar um mico. Sabe o que é um mico? É passar uma vergonha junto dos amigos deles. Então, às vezes, o pai tem que fazer uma repreensão, escolhe justamente a hora que ele está na frente dos amigos dele e dá um sabão no garoto. E pronto, na frente dos amigos. O filho só abaixa a cabeça. Isso aí é difícil, leva tempo para esse filho perdoar o que o pai fez. Claro, você tem que dar uma repreensão, tem que dar. Você que é o pai, você que é a mãe. Mas escolhe um horário, um local melhor, não na frente dos amigos. Lá na sua casa e tudo mais, lá em paz, você puxa ele de canto e fala o que você quiser falar. Mas na frente dos amigos, não. Mas também, às vezes, são os filhos que realmente são o problema. Eles sabem que os pais não gostam que se faça determinada coisa, e aí, por birra, aí que ele vai fazer. Aí que ele faz mesmo. Sabe que o pai não gosta que chegue tal horário, ele pega e vai e afronta. Está vendo? Então, cada coisa que vem, um pode ser o motivo ou o outro pode ser. Não é fácil, não. Não é fácil perdoar quando é problema entre pais e filhos. Mas, olha, eu queria dizer o seguinte. Tem alguns momentos, né, em que você tem que avaliar o que acontece se você não perdoar. Quais são as consequências de você não perdoar? Olha, a falta de perdão, com certeza, vai trazer essas coisas aqui. Primeiro, tendência ao distanciamento. Não é verdade? Por exemplo, duas pessoas aqui na igreja, vão dizer que estão lá na cantina trabalhando, aí de repente elas têm, as duas senhoras da cantina, têm uma discussão lá, qualquer motivo. Aí sai, e sobe aqui para o culto, e vem, aí vem e senta desse lado do salão.
Aí a outra vem atrás, onde está aquela lambisgoia? Ah, ela sentou ali, eu vou sentar do outro lado, né? Aí pronto, a que sentou desse lado, chega e fica comentando com as amigas dela ali. Você viu o que a outra fez comigo lá na cozinha? Ela fez isso. Pronto, vai levantar um grupo aqui, justamente contrário ao que... Mas como é? Ela faz um negócio desse com você? Só que a outra está do outro lado fazendo a mesma coisa. Está falando com as amigas dela. Você viu o que a lambisgoia fez comigo? Ah, ela fez isso. O quê? Aí pronto, fica lá. Uma turma de cá e uma turma de lá se olhando. E o quê? Isso vai dar cada vez mais amargura aos dois grupos. Isso aí, gente, é um problema sério. O que a palavra de Deus diz? Olha só. Em Hebreus 12:15, você tem o seguinte: não haja entre vocês nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Opa! Olha, não haja entre vocês raiz de amargura que brotando, primeiro brota em você, vos perturbe, mas depois o que acontece? Passa a contaminar quem está por perto. Olha, e por meio dela muitos sejam contaminados. A própria palavra de Deus já nos orienta a esse respeito. Nós não podemos deixar que a amargura, às vezes é um probleminha que aconteceu lá na cozinha, que seria facilmente respondido ou resolvido se elas conversassem. Escuta, eu não entendi direito, o que você quis falar comigo? Você pode repetir o que você quis dizer? Ah, eu quis dizer isto e isto. Ah, agora estou entendendo. Puxa vida, olha, eu estava até pensando mal de você. Você está percebendo? De um desentendimento simples, vai virar o quê? Um racha no departamento lá da cozinha, está vendo? Vai ser, e é por isso, gente, que tem racha em igrejas. Percebe? Porque as pessoas não vão tratar e não vão se acertar. Além de dividir, o que acontece? Essa amargura deixa você cada vez mais azedo, amargo. Isso aí começa o quê? A atrapalhar a sua vida, o seu bem-estar. E é isso que se chama doenças psicossomáticas. Que são doenças psicossomáticas? É exatamente, a palavra psicossomática vem de duas palavrinhas gregas. Uma, psique, que é mente, e a outra é soma, que quer dizer corpo. Problemas psicossomáticos são problemas que começam aqui na mente, um problema qualquer, e de tanto você pensar, você começa a se estressar, e isso vai afetando algumas partes do seu corpo. É mais ou menos aquilo que acontece quando você tem uma dor de cabeça, uma dor de coluna, alguma coisa assim, você vai no médico. Ô, doutor, só podia fazer os exames? O médico pede um monte de exames, e depois de olhados todos os resultados dos exames, o médico diz para você assim, olha, pelos seus exames você não tem nada grave aqui. Mas aí o médico faz uma perguntinha, não sei se você já ouviu isso. O médico fala assim, por acaso você teve algum motivo de se estressar com alguém ou alguma coisa nos últimos dias? E aí, quando ele falar isso, você teve algum motivo de estresse, sabe o que ele quer dizer? Que a sua dor de cabeça ou de coluna, ou às vezes em outros lugares, não tem uma razão médica conhecida. Os exames não detectaram. Mas, se você está com essa dor e esse incômodo, então isso tem uma origem começou na sua mente, e somática, foi para o seu corpo.
Começou na mente, você se estressou com alguém, brigou com alguém, está lá, amargurado contra alguém, fica cada vez mais azedo, conhece esse tipo de coisa? E vai no médico, o médico diz, olha, você não tem nada. O que tem que acontecer? Você tem que atacar a fonte do seu estresse. No caso aqui, se o estresse é o perdão que tem que acontecer, você tem que atacar e perdoar. Certo? Mas olha lá. Mas esse negócio de perdoar é difícil, pastor. Para quê? Deixa para lá esse negócio de perdoar. Já que é difícil, deixa para lá. Não, senhor, que é isso? Você quer deixar para lá, sendo alguém que diz que ama Jesus? Você fala que é cristão e tudo mais e quer deixar para lá o perdão só porque é uma dificuldade para você? Não, senhor. Nós, principalmente, que somos cristãos, temos que pensar objetivamente. Eu vou te dar 3 razões por que nós devemos perdoar. Primeira razão, está aí, ó. Você deve perdoar porque nós temos uma nova vida em Cristo. Você deve perdoar porque nós temos uma nova vida em Cristo. O que é isso? Olha, a Bíblia diz ali em 2 Coríntios 5,17. Você quer ler comigo aqui? Vamos lá? Todo mundo junto. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você aceita Jesus, o que acontece? Olha, aquelas coisas antigas que você fez são colocadas por Deus como assunto encerrado, caso perdoado, está tudo certo. Isso aí faz você começar a olhar para a vida de uma outra forma. Olha só, como é que olha alguém que não conhece a Jesus, tá? Como é que uma pessoa que não tem compromisso com Deus olha para as pessoas que ele tem que perdoar no dia a dia? Não sei se você tem amigos assim. Eu tenho vários amigos que disseram o seguinte: não, perdoar é para fracos. Não, se a pessoa faz alguma coisa comigo, ela me decepciona, eu risco da minha amizade, do meu relacionamento, não quero mais saber. A cada 10 pessoas assim, eu perdoo umas 2 no máximo. Opa, esse aí quem é? É uma atitude normal de alguém que não tem um compromisso com Deus. Mas sabe, esse coração duro, não! Se ele fez alguma coisa que me decepcionou, está arriscado da minha lista, acabado. Essa é uma atitude de alguém que não conhece ainda Jesus. Olha só o que diz Ezequiel 11:19. Lá no Velho Testamento, quando ainda o Espírito Santo não havia sido derramado sobre toda a carne, como no Novo Testamento, não é verdade? O que é que Deus diz? Deus diz a Ezequiel o seguinte: olha, um dia lá na frente, eu vou enviar o meu Espírito. E quando eu enviar o meu Espírito, eu vou tirar deles o coração de pedra e vou colocar neles um coração de carne. O que é isso? Deus diz assim: quando o meu Espírito vem na pessoa, aquele coração duro que você tem, de olhar para alguém e falar, não te perdoo, nunca mais. Esse coração duro é arrancado pelo Espírito de Deus, e Deus te coloca o quê? Uma nova vida, que é o que lemos aqui. Um coração de carne, um coração amolecido, um coração que olha para as pessoas que estão lá carentes, fala assim, meu Deus, esse governo podia fazer muito mais, mas não faz. Sabe, eu não posso dar jeito no mundo inteiro, mas para esse aqui que está na frente da minha porta de casa, esse aqui vai comer. Hoje ele não morre. Escuta aqui, vamos lá que eu vou te pagar uma comida. Está vendo? Amolece o seu coração, e amolece o coração daquele que diz que não iria perdoar.
quando você se converte, a cada 10 pessoas que te prejudicam, sabe, a nossa situação é diferente. A cada 10, nós dizemos assim: Deus, eu consegui perdoar fácil 8. Mas 2 está dando problema, Deus, está difícil. Eu sei que eu tenho que perdoar todos, 100%, mas Deus, me ajuda aqui. 2 aqui está por aqui. O Senhor vai ter que trabalhar um pouco mais comigo, mas eu sei que eu tenho que perdoar até esses 2. Você está vendo? O outro que não conhece a Deus, a cada 10 ele perdoa só 2. Aí você se converte. A cada 10 você perdoa 8 e tem dificuldade, mas sabe que tem que perdoar todos os 10. Muito bem. Mas olha só, outra coisa, outra razão para você perdoar, você deve perdoar porque nós devemos buscar a paz. Olha, a falta de perdão, você pode estar certo que vai trazer, quando você não tem perdão, vai trazer no relacionamento de quem já está com algum problema, mais briga, mais divisão, mais conflito, mais discussão. É ou não é? Mas paz não traz não. Não traz mesmo. Traz mais confusão. Agora, nós somos mudados, nós somos alcançados por Jesus Cristo. Você sabe como é que Jesus Cristo foi chamado? Lá em Isaías 9:6. Isaías 9:6, Isaías fala isso 700 anos antes de Cristo nascer. E ele diz assim: olha, vai vir um dia o Messias, e ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Gente, ele é o príncipe da paz. Se ele é o príncipe da paz, olha, quando ele vem ao mundo, você lembra que tinha aqueles pastores no campo, na madrugada, e aí vem aquele coral de anjos cantando: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Os anjos anunciaram: está chegando paz aos homens. E quando Jesus vem pregando o quê? Exatamente um dos principais motivos e sermões é sobre paz dos homens com Deus e paz dos homens com os outros homens. Você viu que aqui tem um sentido da cruz? Ó, paz dos homens com Deus e paz entre os homens e os outros homens. Você está vendo? A paz. Por isso, Jesus diz isso aqui, ó: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você quer ser reconhecido como filho de Deus? Quer? Eu quero. A maneira de você ser reconhecido como um filho de Deus não é pregando, inicialmente. Não, claro que você vai pregar, também você vai pregar. Mas a primeira coisa que você tem que ser reconhecido é por ser um promotor da paz onde você estiver. Você chega a paz de Cristo. Você chegou no trabalho, os caras estão brigando lá, você chega, alguma coisa acontece que a paz de Cristo enche o ambiente, e aí você chega lá: rapaz, olha, o chefe está chegando aí, vai pegar vocês dois discutindo. O que ele quis dizer foi isso. Olha, o que ele quis falar foi aquilo. Calma, vocês dois. Aí quando você vira as costas, aqueles colegas dizem assim: puxa, esse rapaz, ele tem uma paz. Eu não sei o que ele tem, mas ele chega a paz. É a paz de Cristo. Nós somos reconhecidos como filhos de Deus, por sermos o quê? Pacificador. Você conhece um crente que dá problema? Precisa mostrar esse versículo para ele. Às vezes você tem uns caras no condomínio, né? O mais encrenqueiro do condomínio é crente. Oh, caramba, aí quer dar testemunho. Vamos lá na minha igreja, vamos lá. Não, para quê? Para brigar lá, como você briga aqui no condomínio? Eu não vou, não. Está vendo como é que é o negócio? Mas olha só, isso aqui nós devemos procurar
a paz. Mas a terceira razão por que nós devemos perdoar é porque nós fomos perdoados por Deus de coisas muito maiores, gente. Deus nos perdoou de forma grandiosa. Olha só, Miqueias 7, 18 e 19 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque o Senhor tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando você e eu nos entregamos a Deus, sabe, as pessoas às vezes fazem apelo, a gente não sabe quem é verdadeiramente que está acertando a vida com Deus ou não. O pastor, você está levantando a mão, o pastor aceita que você está fazendo uma decisão sincera. Mas muita gente faz assim, né? Eu quero namorar a menininha lá da juventude daquela igreja, e aí eu preciso ser da turma da igreja, então é só levantar a mão lá e pronto, aí ó, começa a namorar com a menininha, porque senão o pai dela não deixa, né? E esse cara às vezes levanta a mão e não está convertido. Nós não sabemos. Mas se você, como eu, foi sincero, naquele momento em que você falou, eu preciso de Deus. Sabe, Deus, somente Deus, tem a capacidade de olhar fundo no seu coração, no meu coração, na sua intenção, na sua fala. Ele vai e ele analisa e fala assim, esse rapaz está sendo absolutamente sincero, aquela menina está sendo absolutamente sincera, aquela criança, aquele senhor. E Deus diz, sobre estes, eu agora coloco o sangue do meu Filho Jesus para escorrer da cruz sobre eles, e os seus pecados estão todos perdoados. É como se ele pegasse todos aqueles pecados que nós temos, que sabemos que temos, e Deus fizesse assim, olha, agora, esses pecados que você me confessou, me entregou, agora, esse pacote de pecados eu vou jogar no mais profundo dos mares. Pode ficar sossegado que Deus é ecologista, viu? Ele não é, isso é uma linguagem figurada. Deus não vai sujar o mar com o pecado de ninguém, tá bom? Deus vai deixar o mar limpinho, quem suja é o homem, ok? Isso é uma linguagem figurada para dizer assim, eu vou jogar os seus pecados num lugar onde ninguém vai alcançar, nem mesmo o diabo, que é o grande acusador. Mas você sabe que tem gente que ganha do diabo em voltar atrás para achar que os pecados não foram perdoados. Porque o diabo é obediente. O diabo sabe que se Deus falou, está perdoado, está perdoado. Acabou. Mas nós, muitas vezes, não nos perdoamos por coisas que nós já confessamos a Deus, estão lá no passado, e Deus já juntou e falou assim, já está no mais profundo dos mares, acabou. Se o diabo obedece, por que você e eu somos resistentes? Então, em nome de Jesus, deixa isso como Deus falou, Deus afirmou que eles estão perdoados. Queira você ou não, eles já estão perdoados. Isso, gente. Olha só o que Jesus fala em Mateus 6,15. Mateus 6,15 é o final da oração do Pai Nosso. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, babá, babá. Aí termina com amém, não é? A oração do Pai Nosso. Só que depois do amém da oração do Pai Nosso, tem 2 versículos que Jesus faz comentário. E quase ninguém lê, ou as pregações que eu ouço da oração do Pai Nosso, quase ninguém fala desses 2 versículos de comentário. Jesus faz o seguinte comentário. Gente, vocês pediram para eu ensinar
uma oração, está ensinado. Mas lembra o seguinte que eu disse no final da oração: se vocês não se perdoarem uns aos outros, meu Pai também não vai perdoar vocês. Olha só o que ele diz aí: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O que é isso? Tem gente que está marcando, sabe, marcando bobeira na vida cristã. Às vezes ele está ali, ai, eu não sei, Deus não ouve as minhas orações, eu oro, e Deus não me responde. Ou ela bate no teto e volta, bate no teto a minha oração e volta. Não é que bate no teto e volta, rapaz. O que está acontecendo? Muitas vezes, você tem um projeto. Senhor, eu tenho esse projeto aqui, fazer uma empresa assim, o que o senhor acha? Eu tenho a tua bênção. E Deus, eu fico pensando, né? Deus ali na beirada do céu, aliás, não sei nem se o céu tem beirada, mas lá, é uma ilustração. Aí Deus está lá olhando, rapaz, essa empresa é super legal, vamos, bora lá. Mas antes, para eu dizer se eu vou abençoar ou não, e aí? Aquele probleminha lá que você tinha com aquela pessoa, lá no passado, acertou já? Já acertou? Já? Não, eu estou muito magoado com essa pessoa, eu não consigo perdoar. Aí Deus vira assim, rapaz, tem que fazer a lição de casa. Se não faz a lição de casa, quer perdoar o outro, eu não posso fazer isso aqui que você quer. Vai, acerta lá, depois vem aqui que eu estou doido para te abençoar nesse projeto. Então tem gente que está marcando passo na vida cristã, e muitas vezes não sabe o porquê, mas é porque ainda não acertou alguma coisa lá do seu passado com alguém que tem problema até hoje. Resolva isso. Bom, já que você percebeu que tem que resolver, não tem moleza. O não crente, a pessoa que não tem um temor a Deus, ela não está nem aí em perdoar as pessoas. Mas eu e você, que temos temor a Deus, não. Nós, por aqui que você já viu, nós somos obrigados a perdoar as pessoas. Perdoar é preciso. É difícil? Claro, Deus vai com calma conosco, etc. e tal. Mas que nós já temos consciência de que precisa. Um dia você vai ter que perdoar. Agora, eu vou te dar algumas dicas, já que você entendeu que tem que perdoar. Olha lá, primeira dica. Primeiro conselho, não negue a dor que você está sentindo, mas afaste-se desses dois extremos. Quais são os extremos? Ou trazer a culpa toda para você. Ai, eu que sou culpado, eu sou totalmente... Não, peraí. E também não vai fazer o oposto, jogar toda a culpa no outro. É o outro que é culpado, ele que me prejudicou, eu fui vítima. Por mais que você tenha sido vítima, você tem sempre uns 10%, 15%, 20% daí que você tem que acertar. Por quê? Mas eu fui vítima, pastor. Eu sei, mas depois você xingou a mãe do cara, na frente de todo mundo. Então você tem que acertar o quê? Os seus 20%, que é o xingamento que você fez lá na frente de todo mundo. Deus vai cobrar de você o quê? Essa parte. Os seus 20% você é responsável. Então, não fica achando que ou é toda 100% a culpa do outro lado ou 100% a culpa daqui. Não. Numa situação de relacionamento quebrado, sempre um tem uma parte e o outro também tem uma parte, ok? Segunda dica, libere a ofensa, apague a dívida da pessoa com você. Tem pessoas que ficam assim, né? Não, eu perdoo, eu te perdoo, né? Mas depois, passa o tempo, passa um mês, 2 meses, a pessoa fica... Mas sabe, eu acho que eu não consegui perdoar realmente. Eu não perdoei. Pronto, aí começa a tratar mal a pessoa. Aí vem um pregador na igreja e fala sobre perdão. Meus irmãos, tem que se perdoar. Aí você chora. Verdade, eu preciso perdoar, eu perdoo de novo. Peraí, meu irmão.
Perdoa, não perdoa, perdoa, não perdoa. Ioiô, o que é? Joga assim, perdoa, não perdoa, perdoa, não perdoa. O que é isso? Brincadeira. Você tem que pensar o seguinte: se fosse você que gostaria de ser perdoado, você tivesse culpa, estivesse arrependido, como você gostaria de ser tratado no caso de você ter a culpa e querer ser perdoado? Ah, pastor, eu queria que me perdoasse de vez. Perdoou, está perdoado. É isso que você acha? Claro, gostaria de ser totalmente perdoado. Meu irmão, então se é isso que você gostaria para você, é isso que você tem que fazer para o outro. Sabe quem diz isso? Jesus. Olha o que Jesus diz em Mateus 7:12. Isso aqui foi Jesus que falou. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles também. Vamos repetir todo mundo junto? Vamos lá. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles também. E depois aqui, isso aqui está na oração do Pai Nosso. O próprio Jesus disse, um capítulo antes: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando você ora, você está dizendo assim: Deus, presta atenção, só me perdoa se eu perdoar o outro. Tá bom? Legal? Obrigado. Você vai dizer assim: não quero isso não, pastor. Mas é isso que diz o Pai Nosso. O que você fez até hoje? Você rezou o Pai Nosso? Para pensar, para estudar. Deus, só me perdoe se eu perdoar a ele, se eu perdoar a ela. Então isso quer dizer o quê? Checkmate. Jesus nos dá o checkmate. E diz assim: você tem que se acertar com a pessoa, e estamos conversados. Mas é difícil. Eu sei, mas eu vou te ajudar. Eu vou com você. Terceira, entregue a vingança a Deus e a autoridade humana estabelecida por Deus. Veja só essa passagem de Romanos 12, que maravilha. O apóstolo Paulo diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ah, mas é tão difícil, né, pastor? Puxa vida. Quando a gente quer uma vingança, a gente fica doido, perde a cabeça. Será que a gente consegue entregar a vingança? Olha, eu vou citar uma situação que eu conto aqui no livro, tá? Simplesmente, um rapaz que estava totalmente drogado, ele e a turma, né, dele, de bandidos, né, resolveu assaltar uma agência bancária lá em São Caetano, na igreja onde o pastor de vocês aqui foi criado, na Vila Gerte. 1983 isso aconteceu. E aí o que aconteceu? Um membro, uma senhora, né, membro lá da Vila Gerte, uma jovem senhora, com uma criança de 1 ano no braço. Enquanto o marido estava trabalhando, ela foi pagar uma conta, porque ali era o último dia para pagar a conta, então, vamos lá, com a criança mesmo. Só que naquela época, não existiam aquelas portas giratórias que tem ali, né, detetor de metais, nada, não existia. Não existiu também aquela fila exclusiva para quem está com a criança no colo, não existia. Era todo mundo na mesma fila. Então você imagina, dia de pagamento, aquele mundaréu de gente na fila, e aí chega esse bando, né? Esse bando de drogados,
para assaltar aquela agência bancária, e já vem gritando e com armas em punho: deita aí todo mundo, deita aí, senão vai morrer, deita aí. Aí pronto, todo mundo... Você imagina aquele dezenas de pessoas ali se jogando no chão. Alguém bateu na criança que ela estava segurando, a criança começou a chorar, e aí esse rapaz chegou ali e falou assim: faz essa criança parar de chorar, faz logo essa criança parar de chorar. E ela tentou, e não conseguiu. E aí ele fala assim: se não conseguir, eu vou matar. E ela segurou: não faça isso. Segurou a criança no peito, e ele deu um tiro na cabeça da criança. E como ela estava segurando, atravessou também o coração da mãe. Varou a cabeça da criança e matou a mãe também. Com uma bala ele matou 2 pessoas. Quando chama a polícia, etc., os bandidos já tinham ido embora, o marido é chamado, o marido chorando, desesperado, amparado ali por alguém da polícia, por um soldado. Ele vem saindo, aí já vem aquele pessoal da televisão, já para entrevistar. Foi o senhor, a sua família que foi morta, o que o senhor sente neste momento? Aquelas perguntas bestas, de repórter. O que você sente neste momento? O que você acha que ele sente? Revolta, Mas aí ele, chorando, ele fala assim: olha, eu quero dizer o seguinte, olhando para a câmera: senhor ladrão, o senhor que matou a minha família, eu quero dizer que eu sou um servo do Senhor Jesus. E você não sabe o mal que você me fez. Hoje é o pior dia da minha vida. Mas eu ainda assim quero dizer que eu te perdoo pelo que você fez. E eu gostaria tanto que você conhecesse o Jesus a quem eu sirvo, para que você nunca mais fizesse isso que você fez com a minha família. Essa gravação foi repetida várias e várias vezes. Esse bandido escutou essa gravação e ele falou: mas que esse crente aí é doido, De onde vem esses crentes aí? Que planeta que eles... Eu mato a família, ele me perdoa? Só que acontece o seguinte: meses depois ele foi preso, foi levado lá para o Carandiru, que ainda existia lá, o Carandiru em São Paulo, e cumpriu pena, teve diminuição de pena porque estava drogado, ele sempre tem essas coisas. E o que acontece? Se fosse um de nós aqui, teria falado assim: eu vou pagar um matador para esse cara lá na prisão, vai receber um tiro, uma facada, ele vai morrer. Mas esse homem não fez isso. Ele orou, e ele visitou esse cara na cadeia. E sabe o que aconteceu? Esse rapaz, na cadeia, foi frequentar um culto da Assembleia de Deus, lá no Carandiru. Ele se converteu, foi discipulado por pastores da Assembleia de Deus dentro do Carandiru. E ele se tornou um evangelista lá dentro, nos anos que ele ficou lá. E ele já está fora. E hoje, o nome dele era Paulinho Bang Bang. Vocês devem ter ouvido falar, eu já ouvi. Paulinho Bang Bang. Ele mudou. Hoje, ele é pastor José Paulo. E ele ganha centenas e centenas de pessoas, que às vezes tem uma linguagem muito mais iniciante do que a minha, do que a do pastor. Ele é uma pessoa que vai em lugares onde eu nunca conseguiria entrar, mas ele, porque foi traficante, porque ele foi viciado, ele entra. E ele tem levado dezenas de pessoas aos pés de Jesus. Você está vendo o que é? Minha é a vingança. Quando você deixa a vingança nas mãos de Deus, Deus tem caminhos para essa vingança dele, que são diferentes da nossa vingança humana. A nossa vingança quer matar o outro.
A vingança de Deus quer dar a oportunidade de ele se recuperar. E nesse caso aqui, se recuperou e é um homem de Deus hoje. É um Billy Grahamzinho. Se você matasse aquele indivíduo, quantas centenas de pessoas que hoje estão salvas não estariam sem conhecer Jesus, né? E aqui, a última dica para você: corra para Jesus e troque o fardo com Ele. Peça a graça e o poder de Cristo para perdoar. E olha, não tem jeito, é aquela passagem que você conhece, o vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos. Aqui nessa linguagem mais moderna diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, quando você está cansado daquele fardo pesado que você tem por causa da falta do perdão, aquela amargura que nós já comentamos, quando você chega diante de Jesus e coloca: Senhor, cuida para mim, eu não aguento mais, eu preciso da tua interferência, do teu poder, da tua graça sobre mim, cuida desse problema. Sabe o que Jesus faz? Ele fala assim: pode deixar comigo. Ele pega o seu fardo e ele te dá a mochilinha dele. É uma mochilinha pequena. A de Jesus é fácil de ser carregada. Mas o que acontece? Na prática é você falar assim: Jesus, eu estava dirigindo o carro, né? Jesus, vem dirigir o carro desse problema e eu vou ficar aqui no banco da visita. E o que é que Jesus faz? Jesus vai preparar sobrenaturalmente a situação para que você, num momento certo, mais adiante, venha a poder se encontrar com a pessoa que você teve o problema. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter trabalhado sobrenaturalmente a outra pessoa, vai trazer à mente o que aconteceu, vai trazer para aquela pessoa com quem você tem problema. E também vai trazer na sua mente paz e palavras corretas para poderem ser usadas naquele momento. E sabe, no momento apropriado, você vai encontrar a pessoa: nossa, é ela. Aí Deus fala assim: fui eu que trouxe, fui eu que trouxe. Abre a tua boca que eu vou te colocar a palavra que você deve dizer. E nesse momento, você vai dizer: mas se eu não for perdoado, eu peço perdão e ele não me perdoa. Não importa. Você vai fazer a sua parte perante Deus. A outra pessoa é uma outra história. Ela pode ser resistente? Pode. Mas Deus cuida dele, cuida dela. Vai cuidar e vai trabalhar. Não é mais você o problema, é a outra pessoa. Aqui, a sua parte foi feita diante de Deus. E acabou. Portanto, só mais esse lembrete aqui, ó. O perdão não muda o que aconteceu lá atrás no passado. O que aconteceu, aconteceu. Você foi roubado, teve um problema lá com alguém, aconteceu. Houve uma marca. Mas o que tem que acontecer? Tem que acontecer essa marca. Você tem que apertar e não doer mais. Você aperta e não dói. Por quê? Eu perdoei de vez. Olha. Perdão não muda o que aconteceu. Está a marca aqui, ó. Ficou a marca. Você pode, talvez, nunca mais ter uma amizade com essa pessoa que você vai perdoar, como você tinha antes. Amizade, gente, você escolhe com quem tem. Perdão, não. Perdão você tem que perdoar a todos. Você está entendendo? Pessoa lá não foi digna da sua confiança, perfeitamente. Então você afasta, você vai ter outros amigos, não aqueles. Mas perdão você tem que chegar aí de todo o meu coração. Olho no olho da pessoa e fala assim: você está perdoado.
eu te perdoei. Acabou. Não muda o passado, mas muda o seu presente. E muda também o seu futuro. É isso que nós devemos colocar diante de Deus. Amém? Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esses princípios que nós já conhecemos, Pai. Esses versículos nós estamos cansados de ver na Bíblia, mas são difíceis de praticar. Mas, Senhor, hoje nós somos alertados, mais uma vez, de que o perdão não é opcional. Perdão é preciso, é necessário para todo aquele que é teu servo. E Deus, para termos um contato contigo, um contato progressivo como filhos teus e como servos teus, nós precisamos a cada dia saber melhor trabalhar o nosso perdão e sermos saudáveis. Se tivermos qualquer problema, rapidamente voltar atrás, conversar e perdoar. Senhor, ajuda-nos nesses dias a colocar isso em prática. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.